Olá, meus amigos. Então, voltamos aqui para a segunda parte da nossa aula aberta, voltada para o concurso da Agência Brasileira de Inteligência. Eu tenho que pedir desculpas que eu interrompi a primeira parte da aula. Eu esqueci de fazer esse comentário, que nós vamos gravar as aulas com um pequeno intervalo no meio para que eu consiga tomar uma água, vocês consigam ir ao banheiro, tomar também uma aguinha aí. Acabou que eu não fiz o encerramento, porque minha garganta já estava seca, já tinha aí quase uma hora de vídeo, e eu precisei fazer esse intervalo e acabei interrompendo aqui a gravação, tá certo? Então a gente estava falando sobre esse período de 1815 a 1848, na primeira parte da aula, e eu já estava explicando sobre a primeira onda revolucionária que aconteceu na Europa após o Congresso de Viena, que foi ali nos anos de 1820. E como eu expliquei, a Revolução, essas revoluções que estavam estourando, elas aconteceram de uma maneira um pouco mais localizada, ali na órbita do Mediterrâneo, e a gente diz que a única que de fato conseguiu obter resultados concretos com a sua independência foi a Grécia, que conseguiu se separar daqueles antigos domínios do Império Otomano, e aí a gente vai conversar sobre isso quando eu estiver falando um pouco mais próximo da Primeira Guerra Mundial, porque eu tenho que explicar o motivo pelo qual a Rússia e a Inglaterra incentivaram essa independência. Só para que vocês tenham uma noção, enquanto a Áustria e a Rússia, essas duas potências vão se debruçar sobre os Balcãs, a gente vai entender que a Inglaterra, ela ainda está tentando manter esse Império Otomano vivo para que ele não se fragmente e ceda territórios a países que fazem oposição à Inglaterra. Tá ok? Então vamos guardar essa oposição. Então, o velho doente da Europa, assim a gente entende o Império Otomano, velho doente porque é um grande império que está em fim dos seus dias. A Inglaterra vai tentar dar sobrevida a esse império de maneira a mantê-lo comandando os estreitos para que a Inglaterra possa usufruir dessas passagens para que os navios da marinha consigam chegar a todos os territórios aí do Império, sem que a Inglaterra de fato coloque tropas ou que domine esses países, porque seria mais caro do que você manter a elite local comandando os seus pares, né, as pessoas da sua própria nacionalidade, e você exercendo influência. Isso é muito mais barato do que você colocar tropas, substituir esse reinante, que vai ter uma resistência até do próprio povo, que não quer uma intromissão. Então a Inglaterra vai tentar fazer isso com o Império Otomano. Então eu tenho que explicar o porquê que a Inglaterra mais à frente vai até incentivar a independência da Grécia, porque esse era um movimento que a Rússia estava fazendo para tentar desestabilizar aquela região. O objetivo da Rússia, na verdade, era chegar até a região dos estreitos ali, que hoje a gente entende por Turquia, tá? Estreito de Bósforo e Dardanelos, tá? Isso aí, mais à frente eu vou ter que explicar a importância do Mar Negro, a importância da Rússia ali na região, a influência que sempre houve, tá? Então essas questões que a gente vê hoje sobre a influência russa na região, a disputa com a Turquia, enfim, é uma construção histórica. Então aqui eu quero que vocês guardem que a Grécia se tornou independente por causa dessa disputa das duas potências. A Inglaterra tinha interesse em proteger os seus interesses, a Rússia também tinha interesse, e aí, como a independência ia sair com o apoio da Rússia, a Inglaterra então colocou ali como fiel da balança ali nos seus interesses o que eu tenho historicamente de comportamento, ou eu vou mudar esse comportamento para que eu consiga um interesse no pós-independência. Então a Grécia é um caso específico que vai ser tratado um pouco mais à frente, tá? Então eu quero só que vocês guardem que a onda do Mediterrâneo, em sua grande maioria, ela se saiu com fracasso, né? Ela não teve sucesso. E aí, passado essa onda de 1820, a gente vai ter uma nova onda em 1830. E aí aqui eu vou destacar a França, que vai ter a derrubada do rei Carlos X, que é da dinastia Bourbon, e essa dinastia vai ser substituída pelo rei, né, Luís Felipe, que é também conhecido como o rei burguês, que ele é conhecido rei burguês porque ele é muito mais pró-burguesia. Ele vai implementar algumas coisas na França, e aí a gente vai tratar disso um pouco mais à frente também no curso, mas eu quero que vocês entendam que a onda de 1830 fez com que o império absolutista na França fosse derrubado e alçado um novo rei de cunho
burguês. Ele é um pouco mais próximo da burguesia ali no país, tá? E esse movimento é conhecido como Monarquia de Julho, eu também vou tratar um pouco mais à frente, mas eu quero que vocês entendam que aquela ordem de Metternich que foi construída em 1815 para poder segurar as monarquias absolutistas, vocês percebam que ela vem sendo erodida de dentro para fora aos poucos. Vão passando os anos, é impossível você conter o avanço do pensamento na Europa. As pessoas querem mais poder, a burguesia quer mais voz, quer mais poder político. Então, de uma certa maneira ou de outra, esse regime absolutista que você vai lembrar lá do feudalismo, que vai lembrar do rei Luís XIV, Luís XV, do Luís XIII, você vai lembrando que esse comportamento ele já não vai ser mais possível com o passar dos anos, tá certo? Então, na Itália, a gente vai ter um movimento Jovem Itália, surgindo em 1831, fundado por Mazzini, tá? A Itália, ela desde 1820, passando por 1830, essa tentativa de unificação, ela vai mudando a forma com que ela vai se apresentar. Inicialmente ela começou com as sociedades secretas, depois ela forma de fato um grupamento que vai tentar essa unificação, mas ela não vai ser possível até 1870. Na Bélgica, quando estava explicando aquele mapa que eu apontei a Alemanha, apontei a França um pouco mais embaixo, se vocês voltarem lá no vídeo anterior, vocês vão ver que os Países Baixos englobavam tanto a Bélgica quanto o que a gente conhece por Holanda. O nome técnico da Holanda é País Baixo, não sei se você sabe. Mas a Bélgica, ela foi inserida nesses Países Baixos, tá? Então aqui vai ser uma primeira modificação de fato daquela organização do Congresso de Viena, daqueles países que foram organizados de acordo com o Congresso de Viena. Olha, essa fronteira vem para cá, essa fronteira vai para lá. Então a Bélgica, ela intencionalmente foi inserida num reino e agora está conseguindo a sua independência, tá? Eu não vou falar da Grécia porque a Grécia já era parte do Império Otomano, então se era parte, continuou parte. Então não foi um território que foi anexado e agora está se separando. Eu quero que vocês tenham essa noção, essa diferença, porque muitos vão falar, pô, mas você acabou de falar da Grécia. Não, é porque a Bélgica foi colocada lá e saiu depois, tá? E aqui, onda de 1830, qual é o reflexo, por exemplo, no Brasil? No Brasil, a gente tem aquela Revolução de 7 de abril de 1831, que muitos dizem que foi a verdadeira independência do Brasil, quando o nosso imperador reinante, ele tinha nascido no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas Dom Pedro I não era brasileiro, vamos colocar assim. Dom Pedro II, que vai alçar agora a condição de príncipe, ele ainda não vai governar, ele só vai, depois do golpe da maioridade, em 1840, ser de fato reinante. Mas quando Dom Pedro I ele se ausenta do Brasil para resolver as questões sucessórias em Portugal, ele deixa o seu filho aqui e aí muitos consideram que essa é a verdadeira independência do Brasil. Então, se você considerar as ondas europeias, esse movimento no Brasil, ele de certa maneira se insere nas ondas de 1830 europeias, tá? E aí a gente teve levantes na Polônia, como a gente falou na primeira parte da aula, a Polônia era um estado, deixou de ser aqui com o Congresso de Viena, passando uma parte para a Prússia e uma parte para a Rússia. A gente vai ter levantes na Hungria. Você não achou a Hungria naquele mapa, ele está inserido dentro do Império da Áustria. A Áustria é um império multiétnico. Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente as pequenas aldeias tinham os seus próprios costumes, língua, relacionamento, e aí conforme um dessas aldeias, vamos assim colocar, ela crescia, ela acabava absorvendo os povos do entorno, e esses povos tinham que adotar o mesmo costume, a mesma língua. Então, o que acontece? Muitos desses impérios europeus, quando expandiram, acabaram aglutinando outros territórios, e esses territórios, ao longo do tempo, foram absorvendo essa cultura. Alguns, no momento que a gente faz o recorte aqui temporal, não absorveram ainda integralmente esses costumes, regras, seja porque eles não queriam perder as suas características, seja porque o movimento tinha sido muito recente. Então a Áustria, apesar da gente olhar, Império Austríaco, que mais tarde vai ser Império Austro-Húngaro, quando a gente for lembrar da Primeira Guerra. A Hungria está submetida aqui dentro da Áustria. A gente vai observar isso no nosso curso,
do motivo que levou a Hungria a se rebelar e de que forma o Império Austríaco se tornou Áustria-Hungria, tá ok? Então esse movimento aí vai ter reflexões na Inglaterra, vai ter nos Estados Unidos, vai ter em diversos lugares. Eu quero que vocês percebam que até agora eu não estou falando nada de revoluções, né, nesse aspecto das ondas de 1820, 1830, 1848, na Inglaterra de fato, porque como eu falei, a Inglaterra está sempre um passo à frente, ela não estava discutindo nesse momento da sua história sobre o liberalismo. A questão da burguesia ter se associado à monarquia, ela é muito anterior até à Revolução Francesa. Esse início do processo começou com as revoluções inglesas. Então, quando você for olhar a história da Inglaterra, eu não quero entrar muito nessa ravina, nessa discussão, porque lá as pessoas já estão falando no cartismo, na ampliação do direito de voto. Aqui a gente ainda está falando no fim do absolutismo, enquanto na Inglaterra você já está falando sobre a ampliação do direito de voto. Então eu não quero entrar nessa discussão, eu quero que vocês percebam que eu não estou ignorando alguns países, eu só estou entrando nos pontos onde as bancas têm cobrado questões desses períodos. Porque a Inglaterra, eu posso ficar falando sobre a Inglaterra aqui, sobre o cartismo, sobre o que é, o que não é, mas não tem sido cobrado na prova, então eu só estou fazendo essa menção porque caso o edital venha citar expressamente a história da Inglaterra nesse período, aí a gente vai falar sobre cartismo e tudo, mas aí eu posso gravar uma aula complementar para que vocês tenham esse conteúdo. Mas eu estou só citando os países que são de fato importantes para que a gente responda as questões de prova, tá? E aqui a gente tem a terceira onda, que é a onda de 1848, que é conhecida como Primavera dos Povos. Primavera por quê? Porque seria o desabrochar dos povos, né? Seria um movimento que veio com um pouco mais de intensidade. Primavera é o momento que as flores se abrem, né, e florescem. Então talvez a gente esteja aqui diante do momento em que as populações tenham assim a correta compreensão do que eles buscavam, do que eles queriam, do que era necessário fazer para poder atingir um governo que tivesse uma Constituição, e aí a gente vai ter vários levantes com maior intensidade, tá? Então, assim, o povo passa a aspirar ser dono do seu próprio caminho, e aqui eu digo que nesse processo a gente tem que entender que é o proletário mais a burguesia, que seria aquele terceiro estamento da época da Revolução Francesa, era o povo que estava buscando maior voz política, buscando ocupar cargos na administração para que eles pudessem decidir o seu próprio futuro. Então eu quero que vocês entendam que, em primeiro momento, a burguesia ela se associa a esse povão para que eles consigam tirar os monarcas e a nobreza do poder, mas com o passar do tempo, a própria burguesia não vai querer que o povão ascenda de fato ao poder. Isso aconteceu na Revolução Francesa. Se a gente for lembrar daquela parte dos jacobinos, do jacobinismo, seria aquela fração da Revolução Francesa, das pessoas que estavam participando da Revolução, que estavam buscando maiores ganhos para o povo. E aí a gente vai lembrar, poxa, quem estava dominando a Revolução eram as classes mais altas. Então a classe mais alta, ela tenta esfriar a panela de pressão de maneira que ela permaneça no topo. Tá? Então a gente está vendo essas transformações aqui acontecendo, de derrubada das monarquias absolutistas, de maneira a botar uma Constituição, mas aquelas elites econômicas que a gente considera em alguns locais como burguesia, muito entre aspas, essa parte mais rica vai querer dominar o poder e vai chegar em um certo ponto, vai querer alijar o povão do poder para que eles possam governar. E aí vocês vão começar a pensar assim, poxa, será que isso só aconteceu na Europa? No Brasil, como é que foi o movimento republicano no Brasil? Será que o povo conseguiu, de fato, chegar ao poder? Será que as elites que hoje governam o Brasil, elas são, de fato, originárias no povo ou têm origem naqueles grupos dominantes? Então, quando a gente estiver falando sobre a história do Brasil, que eu também vou gravar um curso, a gente vai entrar nessa discussão e vamos nos afundar. Pô, como é que foi o movimento de independência no Brasil? Como é que foi que Deodoro fez a derrubada do gabinete que estava ao lado do rei, do imperador, no caso, Dom Pedro II? Será que houve um movimento republicano, de fato, para que chegasse a república no Brasil? Ou será que foram as elites que derrubaram o gabinete, se não me engano, do Ouro Preto, e conseguiu chegar à república? Será que o povo assistiu bestializado isso tudo? Então eu quero que vocês já vão refletindo sobre isso quando a gente for falar sobre a história do Brasil. Então aqui a gente começa a ver a separação entre burguesia e proletário, tá? O liberalismo é representado em vários modelos da Europa, tá? Então
Cada país vai ter o seu, eu não vou entrar nessa ravina aqui também. Eu só estou dizendo que se você for estudar os livros que eu dei até a bibliografia, vocês vão ver que existem vários modelos, mas não é importante para a prova. E eu vou explicar aqui como é que isso se refletiu na Europa. O que essa onda de 48 vai fazer nos países. Tá? Então, na Itália, a gente vai ter uma primeira guerra de independência contra a Áustria. Não sei se vocês lembram do mapinha, lá na parte de cima a gente tem a Áustria dominando alguns territórios que hoje são italianos. Vamos lembrar da região de Veneza, aquele norte praticamente todo ali era dominado pela Áustria. E eu tinha comentado que somente 2 territórios poderiam fazer a unificação italiana dos 7. Porque 2 eram italianos, 4 eram austríacos e a gente tem o Papa. Então o Papa eu não boto nessa conta. Ele não vai tentar fazer a unificação italiana como Estado, né? Ele vai querer o território para ele mesmo. Ele era como se fosse um senhor absolutista de muito tempo. A Igreja, dominando os estados papais ali, naquela região, tem sua política própria, diferente dessas questões de nacionalismo, mesmo porque o Papa ele poderia não ser um nacional daquela região, ele poderia ser alçado àquela condição de Papa. Então ele não tinha essa questão nacional italiana, ele poderia nem ser italiano de fato. Então, assim, na Itália, o reino do Piemonte Sardenha vai tentar implementar um projeto monárquico de unificação sob a coroa de Piemonte Sardenha. Piemonte, nesse movimento, na guerra contra a Áustria, acaba perdendo, tá? E aí o rei acaba renunciando em favor do seu filho. Na unificação italiana em 1870, a gente vai ver que a gente vai ter 2 movimentos, né? A gente vai ter o movimento republicano e o movimento monarquista. Eu não vou adiantar aqui que não é questão de Itália, mas eu só quero falar para vocês que, enquanto aqui, em 1848, a maior parte dos estados já está acertando suas fronteiras e já está unificado em torno de uma burguesia, a Itália não vai acontecer isso. A Itália vai se unificar somente em 1870, lembrando que desde 1820, 1830 já está havendo uma projeção dos países europeus sobre a África, sobre a Ásia, naquilo que a gente chama de imperialismo. Enquanto isso, a Itália não está unificada. Então a Itália vai se unificar de maneira tardia, vai procurar o seu lugar ao sol e por isso vamos ter conflitos. Aí você começa a entender qual é o posicionamento da Itália na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, você começa a ver a posição da Alemanha na Primeira e na Segunda Guerra. Então aqui, em 48, vai acontecer a mesma coisa com a Alemanha. A Alemanha não vai conseguir se unificar. Está aqui só uma parte da explicação, mas eu já adianto que a Alemanha não vai conseguir se unificar. Então, quando eles conseguirem se unificar em 1870, a Alemanha vai falar, peraí, agora eu quero território também. Só que praticamente a África e a Ásia já tinha sido dividida. E aí a Alemanha vai meio que forçar a barra em algum momento da história para que consiga territórios, e aí as potências europeias vão entrar em conflito, e aí a gente vai resultar na Primeira Guerra. Por isso que eu não poderia deixar de me furtar, de mostrar como foi o processo de unificação da Alemanha. Por quê? Quando eu chegar lá e falar, olha, a Itália e a Alemanha vão se comportar desse jeito, eu tenho que chegar aqui e explicar, não, porque na época, tá? Então, essa aula é importante. Então, levantes na Áustria, que estava dentro da Confederação Germânica, fazem com que Metternich fugisse. Então, o ministro das Relações Exteriores, que tinha organizado o regime de 1815 a 1848, acaba caindo. Então, o sistema Metternich, como a gente entende de organização, ele acaba ruindo em 1848 e vai ter alguma coisa logo em seguida. Tá? O movimento se espalha de Viena para outros locais. E aí esse movimento procurava unificar os estados alemães e instalar um governo liberal, ou seja, com uma Constituição. A convocação para uma Assembleia com o objetivo de redigir essa Constituição não chegou a acontecer, tá? Houve divergência entre os estados alemães, como vocês vão lembrar, eram 39 estados, é muito difícil você organizar 39 pensamentos, tá? Então, essa Assembleia, que a gente chama de Frankfurt, ou de Frankfurt, acabou sendo fracassada. E aí os delegados da Áustria, que queriam escrever uma Constituição, eles acabam se retirando. E quem ficou na conferência queria entregar a coroa da Confederação para a Prússia. Só que a Prússia, nesse momento, ainda não está preparada para um possível conflito com a Áustria. Então, o rei da Prússia vai negar essa coroa. Já adianto, em 1871 a gente vai ter a unificação da Alemanha sob a Prússia. Tá? Então, a Alemanha que a gente vai ter vai ser a Alemanha prussiana, com seu dialeto do alemão, com seus costumes, com sua religião.
a Prússia vai passar a implementar uma catequização da sua cultura para os demais estados alemães. Tá? Então isso acontece em praticamente todos os reinos, os impérios europeus. Quando um estado mais forte domina os demais, ele tenta transferir a sua cultura para os povos dominados. Tá? Na França, então na França, em 1848, a gente vai ter uma nova revolução. Vocês vão lembrar que esse rei Luís Filipe, o rei burguês, ele foi alçado à condição de rei em 1830, mas aqui ele vai ser derrubado na Revolução de Fevereiro ou Revolução Francesa de 1848. O rei burguês é deposto, e aí a gente vai elencar uma série de problemas, né? Houve embate entre burguesia e proletariado, corrupção no governo, enfim. Eu não vou entrar nessa discussão agora. O que ficou de importante? Quando o rei burguês cai, a gente vai ter um governo provisório que vai ter 3 candidatos na França. Sendo que um deles é sobrinho do antigo Napoleão, que foi o vencedor de tudo, que dominou praticamente a Europa. Luís Bonaparte é o sobrinho dele. E ele vai se candidatar à coroa francesa. Tá? Essa figura vai ser muito, muito importante na unificação alemã. Tá certo? Então ele vai ascender aqui ao poder na França e ele talvez seja um dos agentes que levou à unificação. Eu vou falar nisso na aula da unificação alemã. Tá bom? Então Luís Bonaparte ele vai ascender ao cargo de presidente, depois ele vai virar imperador, e aí ele vai querer se projetar igual ao tio, e aí ele vai entrar num atrito com a Prússia, até que a gente vai ter início a Guerra Franco-Prussiana em 1870. E aí a Alemanha se unifica por conta disso. Mas é importante que vocês saibam de onde surgiu. Ele vai surgir da Revolução Francesa de 1848 e vai ficar até 1870, 71, quando ele vai ser derrubado. Tá? Então a gente vai ter movimentos na Espanha, na Grécia, Romênia, em outros lugares da Europa. No Brasil, em que essa onda refletiu? Aí a gente pode fazer até uma conexão com a Revolução Praieira que aconteceu em Pernambuco em 1848. Não teve grande destaque no Brasil, mas eu tenho que fazer essa referência que os movimentos que acontecem ao redor do mundo, eles não são desconexos, né? Seja porque houve contato entre as pessoas, seja porque foi uma evolução natural do pensamento. Tá? Então, observação, eu não citei 2 países importantes. A Inglaterra, que eu falei com vocês, que está sempre um passo à frente. Eu vou aprofundar um pouco mais na aula de Revolução Industrial. Nessa primeira aula, de repente, eu fale sobre um pouco da história da Inglaterra e fale sobre a primeira revolução. E na outra aula eu fale sobre a segunda revolução e falo sobre as doutrinas sociais. Eu deixei 2 aulas sobre Revolução Industrial porque talvez eu tenha que aprofundar um pouco sobre a Inglaterra. E os Estados Unidos, que eu também vou abordar naquela aula extra que eu vou colocar ao final do curso, porque nenhuma pergunta do concurso poderia ser feita com base nos Estados Unidos, mas como a gente está vendo muita coisa falando sobre os Estados Unidos como potência, eu acredito que o próximo edital possa vir com alguns tópicos citando os Estados Unidos. Então eu não quero deixar vocês descobertos. Tá? Eu estou encerrando por aqui esse período. A gente chegou até 1848, que é a revolução, que é a onda revolucionária, né, de 1848, que é a Primavera dos Povos, e eu queria fazer algumas questões com vocês. Como eu falei para vocês, não existe previsão no edital desse conteúdo, então eu peguei algumas questões do concurso de admissão à carreira diplomática, que foi organizada aí nos anos de 2015 a 2017, eu acho que eu peguei essas questões, organizada pelo Sebrasp, CESP, né, antigo CESP, e eu queria que vocês fizessem comigo para vocês verem qual é o nível de profundidade de uma questão da diplomacia, e sabendo que o concurso da ABIN não chega a ser tão profundo. Então eu peguei algumas questões para a gente ver se o curso está adequado, se não está. Eu queria que vocês me respondessem aí se está adequado, entendeu? Do que a gente puder melhorar. Se vocês puderem escrever nos comentários ou me mandar mensagem, tá? Então vamos lá. Os movimentos revolucionários de 1830 resultaram da mobilização de diferentes setores sociais, com motivações e objetivos próprios, contra o sistema estabelecido em Viena. Então, o que vocês acham que é? Essa resposta vai estar correta, tá certo? Eu botei mais algumas aqui, eu botei 7. Então, o que acontece? Os movimentos revolucionários de 1830 resultaram da mobilização de diferentes setores sociais? Sim, porque estava todo mundo querendo derrubar a coroa, com motivações e objetivos próprios contra o sistema estabelecido pelo Congresso de Viena. Então, o Congresso de Viena estabeleceu que a gente teria a volta do absolutismo sob as antigas coroas reinantes,
e a gente viu que o povo, seja o grande povão, seja a burguesia, em associação, vai tentar derrubar essa monarquia para poder ascender ao poder. Então, a questão está correta. Embora exprimissem demandas nacionais, as revoluções de 1848 constituíram movimentos coordenados, articulados de forma central durante as campanhas liberais de Paris. Essa questão foi cobrada no concurso de diplomata do ano de 2017. Eu não falei nada sobre articulação de movimentos nacionais, então vocês já percebam que a questão está errada, não teve coordenação. Cada país foi se levantando de acordo com o rei que foi colocado lá, em maior ou menor grau. Enquanto que em 1820 a Grécia conseguiu a sua independência, na França você tem duas revoluções. Uma em 1830, derrubando o rei absolutista, e depois em 48 você tem a derrubada do rei Luís Felipe, o rei burguês. Então não tem nada de coordenado, não tem nada de assim, cara, num país foi igual ao outro. Não, cada país conseguiu fazer da sua maneira. Em tese, a gente diz que países mais ocidentais conseguiram ter mais sucessos do que aqueles orientais. Por exemplo, o czar da Rússia só vai cair lá com a Revolução, já na Primeira Guerra. Então, eles vão implementar aqueles conhecimentos dos déspotas esclarecidos, vão tentar atualizar os seus países, mas eles não vão, de fato, chegar a cair, tá certo? 3. Uma consequência das revoluções de 1848 foi a saída de Metternich da condição de ministro do exterior do Império Austríaco, posto ocupado por ele desde a época das guerras napoleônicas. Essa foi uma questão também de diplomata do ano de 2016, organizado pelo CESP-CEBRASP. Então, conforme a gente foi conversando, eu contei para vocês que Metternich ele tinha se apropriado no Congresso de Viena dos princípios que foram levados pela França, mas ele abarcou para si para que ele fosse uma liderança, para que ele meio que conseguisse reger o sistema que fosse gerado a partir do Congresso, em 1815. E aí eu fui contando para vocês que durante a Revolução de 1848 ele acaba caindo e o sistema Metternich é desfeito. Tá? Então, essa daqui é a questão 3, é uma questão também correta. Questão 4 de 2017 do CACD. O levante liberal em Viena, em 1848, levou Metternich a comandar uma dura repressão militar na capital austríaca que restaurou a ordem anterior. Então, a gente acaba tendo a mesma resposta ali da questão 3, tá? Então, eu já meio que expliquei. Ele não conseguiu fazer uma repressão e ele acaba caindo, e o sistema que durou de 1815 a 1848 acaba encerrado, e aí a gente vai ter algo a partir de 1848, que vai ser justamente as guerras de reajuste até a gente ter 1870, que vai ser quando a gente vai ter a alçada de Otto von Bismarck na Alemanha, para que ele comece a implementar a política externa alemã de acordo com o seu pensamento. Então a gente vai ter a construção de Bismarck em 1871. Entre 48 e 70, 71, a gente vai ter as guerras de reajuste. Tá? Então o sistema Metternich ele acaba em 48. 5. O princípio da legitimidade foi utilizado na defesa da política de restauração da antiga ordem. Então, a gente falou sobre isso lá no início da nossa aula, essa alternativa está correta. Percebam qual é o nível das questões que a gente está observando. O concurso do CACD é um concurso que cobra bastante história num nível bem aprofundado. Então, se vocês estiverem respondendo as questões do CACD de maneira fácil, vocês estão muito bem nesse tópico. Se vocês não conseguirem responder, não tem problema, porque o concurso vai ser muito mais profundo que o concurso da BIM. Eu só estou trazendo essas questões para vocês verem que o conteúdo que a gente consegue ministrar aqui ele está num nível bom para que vocês façam a prova da BIM. Eu vou trazer prioritariamente as questões da BIM e aquelas que tiverem um nível similar eu vou buscar também, seja de professor de história, seja do concurso de diplomata, tá bom? Em algumas regiões, o movimento de 1848 assumiu rapidamente características nacionalistas. Na Hungria, o governo provisório efetivamente declarou a independência do Império Austro-Húngaro, o qual só recuperou os territórios perdidos com a ajuda de tropas russas. Então, senhores, eu não cheguei a aprofundar nesse nível, eu só trouxe na questão para que a gente tenha esse tópico talvez registrado, se no futuro tenha o período de 1848. Realmente, o Império Austro-Húngaro, a Hungria, ela consegue fazer um levante e até conseguiu declarar sua independência, mas a Áustria, nesse sistema, pede ajuda das tropas russas e essa independência é sufocada. Mais à frente, a Hungria consegue ter a sua autonomia administrativa, mas ela se associa ao Império Austríaco
formando o Império Austro-Húngaro. Então não tem Império Austro-Húngaro aqui. O Império é austríaco, onde está sublinhado, e aí a Hungria, que é subordinada a ela, tenta fazer a sua independência. E aí não consegue e é sufocada. Então, a resposta aqui é errada. Então foi a Áustria que sufocou a Hungria, não conseguiu, aí pediu ajuda da Rússia. Tá bom? Então essa alternativa está errada. Questão 7. O princípio da legitimidade foi utilizado na defesa. Eu acho que eu já coloquei essa questão. Ah, sim. Já estava lá na questão 5. Então foi repetido ao erro meu aqui. Então, meus amigos, eu quero deixar aqui a minha felicidade de estar gravando essas aulas para vocês, tá? Esse conteúdo. Eu espero ter ajudado de alguma forma com a formação de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou disponível no Instagram, vocês podem me mandar mensagem. Eu estou nos grupos do Telegram, eu estou nos grupos de WhatsApp do concurso. Esse site, o Jomini, vai ser onde eu vou cadastrar todos os cursos que eu vou gravar, todas as aulas. Eu não pretendo chegar e botar um curso de R$ 2.000 por disciplina, aí, como a gente vê num concurso de admissão à carreira diplomática. Eu quero que o curso seja acessível para todo mundo. Eu vou disponibilizar na plataforma do Hotmart e aí eu vou botar o anúncio dentro dessa do Jomini, porque eu ainda não tenho a estrutura de site com possibilidade de vídeo e tudo. Eu estou começando a fazer isso agora por demanda de alguns colegas que estavam no grupo do Telegram, quando eu expressei a minha experiência em concurso. Então eu vou passar a botar no Jomini, que eu registrei recentemente, eu vou botar os links para os cursos que vão estar disponíveis no Hotmart, tá certo? Eu não vou fazer de graça porque nesse horário que eu estou gravando para vocês, eu faço outros trabalhos, faço trabalho social, então é uma forma também de remunerar esse tempo que eu vou desprender para vocês. Podem me mandar mensagem, assim que vocês tiverem acesso ao Hotmart, quem comprar o curso, pode escrever também nos comentários lá, se não quiser entrar em contato direto comigo, que eu escrevo na resposta lá do comentário aquilo que eu interpreto que seja verdade ou alguma coisa errada. Depois eu vou rever essas aulas e vou ver se eu não falei nenhuma besteira. Se eu tiver alguma coisa errada, eu faço uma retificação. Mas é porque às vezes a gente vai falando com o que a gente lembra e às vezes a gente comete um ato falho. Tá certo? Então, muito obrigado. Assistam também a aula de História do Brasil que eu vou gravar, os outros conteúdos eu tenho no canal do Instagram, no canal do YouTube, melhor dizendo. Se vocês estiverem no YouTube, aproveita para se inscrever e acompanhar o conteúdo que eu vou estar gravando lá. Então. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.